Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez reunidos nessa manhã para nós aprofundarmos na palavra de Deus, nessa jornada incrível que tem sido o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Chegamos em mais um estudo do capítulo 12 ainda, um capítulo importante da carta. Se eu não me engano, já é o nosso quinto estudo no capítulo 12, e nós vamos terminar hoje o capítulo 12. A semana passada a gente começou a falar um pouquinho a respeito aí, a partir do versículo 14, né? 13, 14. Hoje nós vamos aí de 17 a 21, na parte 2, sobre novos relacionamentos com amigos e inimigos. Semana passada falamos um pouquinho mais a respeito dessa abordagem no que diz respeito aos amigos, né? Aos irmãos. E hoje falaremos um pouquinho mais difícil, né? Da gente amar e como amar os nossos, aquilo que a Bíblia chama os nossos inimigos, né? Aquelas pessoas que a gente não gosta, aquelas pessoas que a gente quer evitar, né? Aquelas pessoas que nos fazem mal muitas vezes, né? Objetivamente, às vezes subjetivamente, enfim, né? Vamos falar um pouquinho disso hoje. O texto é Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21. Vou compartilhar a tela com você aqui, para que a gente possa acompanhar. Então, o texto é esse, novos relacionamentos com... O tema é esse, novos relacionamentos com amigos e inimigos, é a parte 2. Especificamente, nós já lemos o texto semana passada, mas vamos falar a respeito dos versículos 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como eu disse, nós lemos o texto na semana passada. Hoje nós vamos desenvolver um pouquinho mais a respeito de novos relacionamentos com os inimigos. Vamos pegar um pouquinho o contexto, né? Paulo começa o capítulo 12 falando, olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se deixe moldar pelo pensamento desse século, mas aprendam, né, a renovar a mente para conhecer qual a vontade perfeita de Deus, né? Depois ele fala uma série de coisas de como a gente deve interagir nesses relacionamentos, como deve acontecer os relacionamentos, como devemos servir uns aos outros, não considerarmos os outros, não nos considerarmos nem superiores nem inferiores em relação aos outros. Na semana passada falamos um pouquinho da dimensão do amor nos relacionamentos com os nossos irmãos, e hoje então falaremos a respeito de como nós devemos amar os nossos inimigos, né? De 10 a 16, né, o ensino de Paulo ele está mais focado em como nós devemos amar os irmãos. 10 a 16, Paulo vai abordar um pouquinho mais. 17 a 21, ele já se volta ali mais para o amor aos nossos inimigos. Até no 14 também, né, diz para a gente amar os que nos perseguem. A gente pode incluir o versículo 14 dentro desse contexto, tá? O princípio básico aqui, né, o eixo para a gente entender, ele se encontra nos versículos 17 e 21, né? O princípio básico de todo encorajamento de Paulo, né, de toda essa exortação que Paulo está trazendo aqui, ela é resumida do início, é resumida no início e no fim do texto que nós lemos, né? No versículo 17, Paulo vai dizer assim: a ninguém devolvei mal por mal, certo? E no versículo 21 ele termina dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O princípio todo do que Paulo quer falar a respeito de amar os inimigos está tanto no início, então, desse assunto que ele começa a desenvolver no 17 e no final, mostrando que tudo que está entre esses dois versos, essas duas abordagens, deve ser interpretado, lido, entendido, aprendido à luz desses dois versículos. Ou seja, que diz que é para a gente não devolver basicamente o mal por mal, né? E não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, como está no versículo 21. Aqui é importante algumas coisas, queridos. A palavra vencer aqui, ela é um termo militar, certo? Que tem o sentido de subjugar, derrotar mesmo, né?
Então, Paulo está querendo dizer que retribuir o mal com o mal é você perder de imediato a batalha contra o mal. Certo? Então, ou seja, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, a palavra vencer aqui, né, tem sentido de subjugar. Vencer o mal significa você derrotá-lo por completo, certo? E o que Paulo quer mostrar para a gente aqui é que o único modo de derrotar o mal é fazendo bem à pessoa que lhe causou dano, né? Ao inimigo que te afetou. A única forma de você vencer esse inimigo, derrotar esse inimigo, subjugar, desculpa, esse inimigo não, o mal, né, que vem por meio dele, é você fazendo bem à pessoa que a praticou. Em outras palavras, né, se você odeia alguém que o prejudicou, odeia no sentido de expressar por causa disso, né, o seu ódio, né, a sua vingança, a sua retribuição, a sua retaliação, né? Se você faz isso contra quem o prejudicou, né, esse alguém venceu. O mal venceu, de uma certa maneira. A única forma de você derrotar o mal é você perdoar e amar essa pessoa que trouxe a você o mal. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque, principalmente acho que talvez num mundo como o nosso hoje, onde a humanidade, de maneira geral, e muitas vezes nós mesmos acabamos entrando nessa por uma influência, por uma, eu não sei explicar, né? Por estar tão exposto a isso, e a gente despercebido às vezes cai nessa também, né? Nós somos pessoas que andamos constantemente na defensiva, né? Nós sempre partimos do princípio, sei lá, justificável ou não, não sei, mas a gente sempre parte da interpretação que alguém quer nos atingir, né? Veja as redes sociais, você vai ver isso, né? Não há diálogo, sempre se parte do princípio que alguém quer ofender, né? Estamos distantes do ouvir, estamos muito distantes do diálogo, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas realmente, por uma série de comportamentos que a sociedade tem tido, né? E que, infelizmente, muitas vezes sendo manipulado, né? Pelo pensamento da sociedade, da cultura, as pessoas andam cada vez mais dentro dessa posição, né, de que alguém sempre quer me ofender, de que alguém sempre quer me atingir, de que alguém sempre quer estar vindo contra mim, né? Primeiro tem que entender que é um inimigo, né, entre aspas. Depois, para se alguma coisa provar diferente, eu perceber que não é meu inimigo, algo dessa forma, né? Então, quando Paulo fala a respeito de vencer o mal com o bem, está falando, olha, para você subjugar, já que é esse termo militar, para que você derrote o mal, você precisa fazer isso usando uma outra arma, que é o bem, e não retribuir da mesma forma. Por isso ele diz, olha, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, não permita, né, não tente vencer o mal com o mal, mas subjugue, vença usando uma arma diferente, que é o bem. Ou seja, quando Paulo fala, como que a gente se deixa vencer pelo mal? Quando a gente usa o mal para combater o nosso inimigo, o próprio mal para combater o nosso inimigo, né? Então, outra forma da gente entender isso é assim, quando associamos o mal com o malfeitor, por exemplo, né? Quando a gente faz isso, a gente acredita ser preciso destruir o malfeitor para que você então destrua o mal, certo? Então aí, de uma certa maneira, parece bom fazer o mal, certo? Só que o Paulo está dizendo assim, se eu tenho essa atitude sem querer, né, eu acabo me tornando um fantoche da força maligna e que está por trás do malfeitor, certo? E vamos lembrar, né, num outro texto, né, a Bíblia vai dizer para a gente que a nossa luta, né, já que a gente está falando de batalha, de inimigo, né, de guerrear, tudo mais, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, né, que atuam nesse mundo. Ou seja, é o que
mobiliza, move, manipula as pessoas para que algumas coisas aconteçam, e não necessariamente as pessoas. Nossa luta não é contra, de verdade, a pessoa como inimigo, né? A nossa luta é contra o mal e contra as coisas que o mal produz. Então, nós precisamos vencer o mal, não simplesmente vencer as pessoas, ok? Para que, então, na nossa ideia, o mal seja dissipado. Não. Paulo deixa isso bem claro. Se você entender essa questão, né, do termo vencer como subjugar, e que é para a gente, então, subjugar o mal usando o bem, nós vamos perceber que isso tem muito mais a ver com as armas que se luta do que com o próprio lutador, certo? Então, é muito importante a gente entender isso. Se a gente pensar em diferentes formas, eu sei que isso não é fácil, por isso que nós vamos ver como que é a única maneira, talvez, a gente conseguir amar a esse ponto. Num primeiro momento, você precisa entender que vencer o mal, né, entre aspas, vencer os inimigos, né, ou o mal dos nossos inimigos, tem a ver com a gente usar o bem, certo? E não usar o mal. Eu acho que esse assunto ele é um assunto relevante para os nossos dias de hoje, onde, de fato, nós vivemos num contexto onde, em muitas situações, as pessoas se olham como inimigas. Elas se olham como opostos, que devem combater entre si, que devem brigar por algo, que devem impor e subjugar o outro por meio da sua posição, por meio da sua... isso é tão louco, né? Assim, tão complicado, que muitas vezes se muda de opinião, muda suas armas simplesmente para defender o que você acredita, né? Então, assim, não importa as armas que eu vou usar, mesmo que elas sejam incoerentes, desde que elas tenham a capacidade de me munir para vencer o outro, tá? Então, a gente vê isso na política, a gente vê isso muitas vezes nos relacionamentos, a gente vê isso nas opiniões diferentes sobre diversos assuntos. O importante é você, de alguma maneira, afetar o outro. Então, há um pensamento cultural de que se eu afeto a pessoa, eu estou erradicando o mal. Mas Jesus vai dizer para a gente, né, que o mal ele é algo que é produzido no homem, né, e que sai de dentro do homem. Então, ou seja, e esse mal deve ser combatido, e não a pessoa em si. Não aquele que, né, é manipulado, né, pelo mal ou alguma coisa nesse sentido, né? O que Paulo está querendo dizer é que se a gente não entender bem isso, o mal vai nos manipular, ele vai fazer de nós fantoches. Se a gente usar o mal para vencer, nós já começamos essa batalha derrotados. Porque se eu uso o mal contra o mal, só o mal vai ganhar. Certo? Então, por isso ele fala, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Porque se você tentar vencer o mal com o mal ganhou. Isso é óbvio, né? E nem sempre percebido por nós. Nós vamos desenvolver um pouquinho isso aqui. Então, em primeiro momento, é importante você entender que Paulo quer dizer que vencer aqui é um termo militar, significa subjugar. E que a única maneira de você derrotar o mal é fazendo o bem ou usando o bem como arma contra aquelas pessoas que te ofenderam. Em outras palavras, se você odeia alguém que te prejudicou, se você faz retaliação ou vingança, né, o mal venceu, certo? Então, a única forma de derrotar, de vencer o mal, é por meio de amar essa pessoa, de perdoar essa pessoa, ou de acordo com os comportamentos que o bem pode fazer para subjugar o mal. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. O que isso significa na prática? Vamos para a prática, por exemplo, né? O que Paulo fala a respeito disso na prática dentro desses versículos? Primeiro, ele fala que é para a gente não evitar a pessoa hostil, certo? Por exemplo, né, o texto vai dizer assim, vou abrir aqui, é mais fácil para não precisar ficar mexendo com telas aqui, né? No que depender de vocês, Paulo vai dizer, no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens, certo? Aqui, né, quando as pessoas agem mal com a gente,
é normal, né? É comum a gente evitá-las, nós evitamos as pessoas e ponto final, né? Você pode até pensar assim, né? Olha, eu não estou pagando na mesma moeda, não estou fazendo mal, eu só estou evitando a pessoa, né? E daqui a pouco eu vou fazer um parênteses a respeito disso, um asterisco a respeito disso, tá? Mas assim, mas num primeiro momento, evitar alguém, né, pode ser uma forma de desforra, né? Então Paulo fala assim, olha, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Ele está dizendo, olha, não evitem a pessoa hostil, não evite, não faça indiferença, não pratique a indiferença com quem agiu contra você, certo? Não tenha um comportamento velado em termos de retaliação. Procurem viver em paz com isso. Como eu disse, antes de você, mas não dá, então, daqui a pouco a gente vai ver uma breve, assim, um asterisco em relação a isso. Mas, de modo geral, de maneira genérica, generalizada, Paulo fala para a gente que uma das formas da gente usar o mal, não usar o mal para vencer contra a pessoa que nos fez o mal, né? Usar o bem, no caso, para vencer o mal, é que a gente procure viver no que depender de vocês, Paulo está dizendo. Quando ele fala no que depender de vocês, ele coloca por terra a terceirização ou a vitimização. Olha, mas o problema, quem fez foi ele, não sei o quê. Não, ele falou, no que depender de vocês, dentro das ações que vocês controlam, dentro dos comportamentos que estão sob sua autorresponsabilidade, procurem viver em paz com todos. Não evite, não faça indiferença, ok? Obviamente, por causa do mal que a pessoa te fez, ok? Então, primeiro, Paulo vai dizer para a gente, não evite a pessoa hostil. Segundo, Paulo vai falar para a gente, né, expressar palavras de amor e ter atitudes de amor. No versículo 20 e também no 14 ele vai dizer, né, que se alguém... como é que está no 14? Aqui, deixa eu achar aqui, peraí. 14, ok. Ele vai dizer no 14 que é para a gente não amaldiçoar os nossos inimigos, né? Para a gente os amar. Então, sim, a primeira maneira, então, é não evitar a pessoa hostil. A segunda maneira é a gente expressar palavras, né, que contenham palavras de amor e também atitudes que contenham amor. Como que Paulo fala isso no versículo 20? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Né? E no versículo 14, como eu disse, olha, não amaldiçoem. Não amaldiçoem. Amaldiçoar é usar a boca, né, com maldição. Então, assim, não amaldiçoem a pessoa. Ou seja, quando eu não amaldiçoo, o inverso disso é eu trazer palavras que edificam, palavras que fortalecem. Amaldiçoar é trazer palavras que apodrecem, né? À medida que abençoar, são palavras que encorajam, que mudam o comportamento, que geram atitudes de amor. Então, olha, use ações e palavras que demonstrem amor. Veja bem, aqui também a gente corre um risco. Né? Tem gente que faz isso, às vezes, para esfregar a bondade na cara, né, das pessoas, como uma forma de humilhar aquelas pessoas que nos fizeram mal. Né? Então, usam uma certa atitude de amor, uma certa palavra de amor, né? Mas não com o objetivo de expressar verdadeiramente um amor, apesar dos erros das pessoas contra a gente, mas para que possa se mostrar melhor. Olha, eu não sou como você, tá vendo? E deixa isso claro. Isso não é uma atitude de amor, lembra? Ninguém pensa a respeito de si mesmo além, né? Além. Considerem os outros, né, inferiores, né? Desculpa, considere os outros superiores a si mesmo. Então a Bíblia já nos falou a respeito disso. Eu uso palavras de amor ou atitudes de amor, entre aspas, mas com o objetivo, com a motivação de me sentir melhor que alguém, superior. Olha, eu não sou como você, tá vendo o que eu faço, você não vai... O que você fez para mim, jamais eu fazer. Tá aqui a prova disso para você. Olha, não. Como uma maneira de subjugar o outro, de
ser superior ao outro. Não é isso. A motivação deve ser correta. A motivação deve ser, de fato, né, dizer para o diabo, né, para as regiões espirituais, de que, apesar de alguém me atingir, né, eu não uso das mesmas armas para que isso continue. Eu uso o bem, o perdão, o amor, o serviço, seja o que for, né? Em terceiro lugar, nós precisamos, na prática, né, perdoar e desistir de qualquer retaliação ou qualquer compensação. Versículo 19 é muito claro: não vos vingueis, certo? Não pratiquem a vingança, a Bíblia vai dizer, né? O texto bíblico vai dizer para a gente, olha, nunca procurem vingar-se, deixem a ira com Deus, certo? Então, assim, 3 maneiras práticas aqui. Não evite a pessoa hostil, o que depender de vocês, vivam em paz. Com a motivação correta, expresse palavras de amor e atitudes de amor também. E terceiro, perdoe, desista de qualquer compensação. Aqui há uma forma de algo para a gente pensar. Como isso deve funcionar, né? Eu perdoo, né? Como que é isso? Deixa para lá. Sim, é você não retribuir, certo? É você ter a oportunidade, certo? De fazer algo porque você está certo, mas você abrir mão de um direito, entre aspas, né? De um direito que alguém possa colocar, mas é seu direito falar umas verdades para essa pessoa, é seu direito mostrar para ela isso, é seu direito, sim, é a capacidade de você perdoar e seguir em frente, né? Desistir da vingança, desistir de provar-se, certo? Daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Mas é deixar a vingança com o Senhor. E aí, de repente, você está pensando, é verdade, que Deus puna. Não é isso, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Mas é simplesmente liberar o seu coração. Essa é a questão. Liberar o seu coração. Isso não significa, talvez, né, afinidades, e muito provavelmente não devemos ser ingênuos em relação a isso. Talvez isso não signifique afinidades, isso não signifique relacionamentos próximos, mas significa um coração livre, um coração liberto, um coração desapegado de vingança, de rancor, de amargura. Não vos vingueis, não fique um texto bíblico, né, de um dos Salmos. Davi vai dizer assim, olha, que a minha mente, que meu coração não fique tramando mal contra. Então, assim, é abrir mão, né, é liberar o coração para não ter essa necessidade de vingar-se. Como eu disse, né, no que diz respeito a evitar a pessoa, tinha um asterisco, né, e eu quero falar sobre isso. O versículo 9 de Romanos, ele vai lembrar a gente que a gente não sabe amar, tá, com sabedoria ou verdade. Ok? Quando a gente permite que alguém peque, inclusive quando peque contra nós. Não sei se você vai lembrar, eu falei disso na semana passada. Se a gente não usa a verdade em amor, ou seja, se o amor ele não expressa uma verdade, ele não é um amor real. Lembra que eu falei dos filhos? Pais que não repreendem os seus filhos com medo de que eles não vão amá-los por serem um pouco mais duros em algum momento e tal, esses pais não estão amando os filhos de verdade. Porque amar corretamente implica em que essa verdade, a forma verdadeira de se comportar e tudo mais, ela seja ensinada, expressa, seja o que for, né? Então, pensando nisso, preste atenção, né? Algumas vezes, fazer o bem e vencer o bem contra o mal significa se distanciar, mas não como forma de retaliação, mas como uma forma de impedir a pessoa de pecar. Então, você se afastar, você está abençoando aquela pessoa para que ela não peque contra você. Certo? Então, aqui é um asterisco. Na verdade, é um uso de amor, sim. Ou seja, se essa pessoa, toda vez que está comigo, ela é induzida a pecar pelas motivações N do seu coração, isso é um problema dela, né?
Toda vez que ela está comigo, toda vez que ela precisa de um debate sobre alguma coisa, ela precisa, sei lá, de alguma forma alimentar algo contra mim, então eu vou abençoá-la se eu não estiver dentro do raio de proximidade que a permita praticar a amargura, a ira, a vingança. Certo? Então, esse é o asterisco no sentido de evitar a pessoa. Não é no sentido, então, de deixar a pessoa para lá, fazer indiferença porque ela errou com você. Não. É se você sabe que toda vez que há proximidade, isso conduz a pessoa a pecar. Isso é um problema dela. Mas como você ama ao ponto, né, de não querer que aquela pessoa peque. E por isso é melhor, então, você se afastar. Tá? Cuidado. Né? Aqui, que o Espírito Santo ministre muito no nosso coração em relação a isso, para a gente ter sabedoria, entender quando devemos nos afastar para que a pessoa seja abençoada e não peque, e quando, né, isso não é simplesmente uma motivação de indiferença ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Bom, falamos então a respeito do vencer, falamos a respeito na prática, como é que isso pode se desenhar em relação ao que Paulo está falando para a gente aqui, falamos que tem um asterisco aí nessa questão de se distanciar. Agora, como que alguém consegue amar nesse nível? Tanto com os amigos, que já não é fácil, né? E principalmente com os inimigos, que é algo que realmente é milhas e milhas mais à frente, mais difícil, né? Como que alguém consegue amar nesse nível? Existe alguém que ama nesse nível? Nós podemos buscar amar nesse nível, né? É algo fácil? Obviamente que isso não é fácil. Não é fácil muitas vezes nem amar os que nós amamos, né? Os nossos amigos, quanto mais as pessoas que nos prejudicam, quanto mais as pessoas que intentam contra nós, objetivas, subjetivamente, né? Isso existe, né? Enfim. Como que a gente pode amar nesse nível, né? Bom, de novo, nós temos que voltar para a única forma que pode nos conduzir a isso, que é voltar para o Evangelho. Paulo já disse a respeito disso ao iniciar o capítulo 12. Pelas misericórdias de Deus. Ou seja, somente o Evangelho torna possível cada aspecto do amor nos versículos 9 a 21. Só o Evangelho, só a nossa compreensão do Evangelho, só a nossa permissão que o Evangelho nos tenha, é que fará com que nós venhamos a amar dessa forma, tanto os nossos amigos quanto os nossos inimigos. Se nós não tivermos uma compreensão profunda do Evangelho, se nós não tivermos uma compreensão do que essas misericórdias de Deus fez conosco, nós não conseguiremos amar nem os nossos amigos, nem os nossos inimigos. Vamos lembrar o que Paulo está querendo dizer aqui. Rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, o princípio do que eu vou falar para vocês agora, a renovação da mente de vocês e a maneira de vocês viverem, vocês precisam fazer baseados, ancorados no Evangelho, nas misericórdias de Deus. Por isso que Paulo começa o capítulo 12 assim, rogo-vos, peço encarecidamente, baseado na misericórdia de Deus, que vocês transformem a mente de vocês e que vocês vivam o relacionamento de vocês assim, 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 assim. Sem a gente viver a vida pelas misericórdias de Deus, pelo que a misericórdia de Deus fez para nós, nós não vamos conseguir amar nesse nível. Não vamos conseguir amar da forma que Paulo coloca aqui para a gente amar. Como que isso acontece? São 4 formas que o Evangelho nos traz de como nós devemos amar, de como nós devemos nos espelhar, permitir que o Evangelho nos tenha para que a gente possa amar. Em primeiro lugar, o Evangelho nos lembra quanto Deus foi paciente conosco. Quanto Deus foi paciente conosco. Vamos lembrar. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou que a nossa vida fosse diferente, ele não esperou que nós nos tornássemos pessoas boas, pessoas para que ele nos salvasse.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ou seja, é um amor incondicional. Ou seja, é um amor, o amor de Jesus que deu a sua vida por nós é um amor que não dependeu de condições. Ele amou porque ele quis nos amar, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa vida, apesar da nossa maldade, apesar da nossa rebeldia, apesar das nossas indiferenças para com ele, para com o próximo, apesar da nossa injustiça, apesar de tudo, ele amou o mundo de tal maneira. Por isso que é um amor incondicional. É um amor que foi até o fim sem impor condições. Quando nós nos lembramos que Deus nos amou dessa forma, e ele nos solicita e espera que nós amemos dessa forma, quando olhamos para o Evangelho, isso nos lembra que, assim como Deus foi paciente conosco, nós devemos ser pacientes com os nossos inimigos. Ou, não só com os nossos inimigos, com todas as pessoas na face da terra. Por quê? Se Deus teve paciência comigo, um pecador irreversível, e mesmo assim me amou, eu não tenho nenhum tipo de direito de fazer diferente com as pessoas. Vamos lembrar, né? Não eram inimigos, na verdade, mas quando Jesus conta a parábola do cara que perdoou a dívida, né? Que foi perdoado de uma dívida enorme e depois saiu dali e foi cobrar uma dívida menor. Então, assim, a parábola diz o seguinte, olha, não faz sentido. Não faz sentido você ser perdoado de algo tão grande e não estender um amor, né, que é muito menor do que aquele que você recebeu. A parábola fala disso. E quando nós pensamos nisso, nós vamos lembrar que todas as pessoas, assim como nós, né, são pecadoras, erram, elas são pessoas alvos do amor de Deus e tudo mais. Quando a gente lembra do Evangelho, a gente lembra disso. A gente lembra que a gente não é melhor que ninguém, que é a segunda coisa. Então, primeiro, o Evangelho nos lembra que Deus foi paciente conosco. A segunda coisa é que o Evangelho é a maneira da gente pensar a nosso próprio respeito com sobriedade. A gente já falou disso no versículo 3 do capítulo 12. Ninguém pense acerca de si mesmo além do que se deve, mas com sobriedade, ou seja, com equilíbrio. Ou seja, quando somente o Evangelho me faz pensar corretamente a respeito de mim, e quando eu olho para mim, duas coisas, e o Evangelho me atinge, dois resultados inevitáveis acontecem. O primeiro, nós descobrimos que nós éramos, né? E entre parênteses, somos também ainda, porque essa natureza atua em nós, mas nós éramos, porque fomos transformados, mas nós descobrimos que nós éramos tão pecadores e perdidos quanto qualquer pessoa que vive nessa terra e que ainda não encontrou o amor de Deus. Ou até que encontrou o amor de Deus, mas não vive, né, por ele, vive, né, na inimizade, vive tramando mal contra outros, usando a sua língua. Quanta gente, né, que ainda faz isso mesmo, já sendo salva, já sendo tendo recebido o Evangelho e tudo mais, mas não tem uma compreensão correta do Evangelho. E quando, por exemplo, né, vamos falar da maledicência, quando eu falo mal de alguém, o que está por trás disso? O que está por trás disso é que eu sou melhor que a pessoa naquilo. Quando eu falo mal de alguém para outro, para um terceiro, sobre mim está o desequilíbrio. Eu não estou pensando a respeito de mim mesmo com equilíbrio, com sobriedade. Eu estou me colocando além do que eu sou. É isso que Paulo fala a respeito de você não pensar a respeito de si mesmo além do que você deve, mas com equilíbrio. A maledicência é uma forma de soberba. A maledicência ela é a fofoca, ela é a maledicência, né? Mas ela é uma forma de soberba, ela é uma forma de me colocar acima dos outros. Certo? Muitas vezes o vitimismo é uma forma de soberba. Porque eu entendo que determinadas coisas jamais deveriam acontecer comigo. Por quê? Porque eu sou melhor do que aquilo que eu recebi. Então, só quando a gente olha para o Evangelho é que a gente vê que a gente consegue pensar a respeito de nós com equilíbrio. Duas coisas acontecem. Nós percebemos que nós somos pecadores e que não somos melhores que ninguém. Mas, por outro lado, nós percebemos que, apesar disso, nós somos amados pela pessoa que mais importa. Então, nós passamos a não mais querer viver
baseado no julgamento dos outros, bom ao meu respeito. Então, quando as pessoas agem contra mim, eu não preciso mais interpretar aquilo como uma forma de retribuir. E esse retribuir, aqui talvez não seja uma vingança, mas seja querer provar para essas pessoas que eu não sou aquilo. Que eu preciso ser amado, porque, afinal de contas, eu não sou aquilo. Então, quando o evangelho me atinge, ele traz equilíbrio para a minha vida. Eu entendo que sim, eu era pecador e todas as pessoas também podem estar na mesma condição. Com isso, podem me afetar, porque são pessoas perdidas. Você não pode esperar uma coisa boa de uma pessoa que está perdida. Certo? Então, eu começo a pensar a meu respeito, igual eu falei, eu era assim. Talvez não nisso, mas em outra coisa. Então, julgá-la, retribuir o mal, a vingança, não pertence a mim. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque quando isso aconteceu comigo, Deus me amou e deu a sua vida apesar de eu ser pecador. Então, eu não preciso fazer isso. Mas também o outro resultado é que eu sou amado por quem mais importa, que é Deus. O amor cristão, então, ele passa a ser um amor imparcial. Certo? O conhecimento, tanto do nosso próprio pecado, quanto da nossa aceitação, desse amor que nos aceita, destrói em nós o preconceito, o orgulho de raça, de classe, de profissão, de orgulho, de status, de moral, de qualquer coisa. O evangelho nos equilibra com pessoas, é o verdadeiro... Uma pessoa só consegue se autoconhecer de verdade, olha que desse assunto eu entendo bastante, uma pessoa só consegue se autoconhecer de verdade quando ela coloca a sua vida no espelho do evangelho. Do contrário, ela vai pensar a respeito de si mesma de maneira desequilibrada. E aí, ou ela vai querer retribuir e se achar, normalmente, obviamente, né, melhor do que outros, ou ela vai se achar tão inferior que vai precisar mendigar o amor de alguém. Certo? E vai ser subjugado. Então, o evangelho nos coloca em contato com o nosso verdadeiro eu. Por isso eu não preciso retribuir ninguém. Por isso eu posso ser atingido, isso obviamente não é nada legal, né? Mas eu posso ser atingido, eu posso saber que as pessoas falam de mim por aí, né? Que as pessoas falam mentiras a meu respeito, que elas querem me atacar de alguma maneira, mas eu não preciso mais provar para essas pessoas, primeiro, que eu não sou aquilo, porque, de fato, numa época da minha vida, quando eu era pecador, Deus me amou e morreu por mim, então a minha condição era de um pecador, mas agora também eu sou amado, Deus me aceitou, eu entreguei a minha vida a Cristo, o Evangelho fez a sua obra em mim. Então, a pessoa que mais me ama e que realmente tem o poder de me atingir, decidiu me amar. Deus tinha, de fato, o poder, porque eu era inimigo dele. E ele tinha o poder de me destruir. Mas ele decidiu me amar. Então, nenhum ser humano na Terra que queira me destruir, eu precisarei, né, curvar-se diante disso com medo ou com medo da não aceitação, seja o que for. Por quê? Porque eu não preciso. Quem podia me destruir, não destruiu. Quem de fato tinha o poder de ser meu inimigo, e era meu inimigo, porque eu era inimigo dele, né? Na verdade, eu era inimigo dele. Ele, com a obra que ele fez, eu me tornei amigo dele. Então, só o evangelho me coloca dentro de um equilíbrio de não precisar nem me sentir melhor do que os outros, mesmo diante dos meus inimigos, ok? E nem inferior a eles ao ponto de ter que me provar ou, né, destacar para que seja provado, né, e essa pessoa entenda quem eu sou. Eu não preciso mais disso. E, óbvio, isso deve vir como um equilíbrio, não como soberba, ok? E ninguém está falando que a gente muitas vezes não tem que lidar com os nossos erros, nada disso. O fato é que as pessoas falam mal da gente, as pessoas tentam nos atingir de alguma maneira, as pessoas tentarão, mediante qualquer realidade, nos ofender, seja o que for, mas se a gente estiver possuído pelo Evangelho e pelo amor de Cristo, né, nós não seremos abalados com isso, não precisaremos nem revidar e muito menos nos submeter algum tipo de coisa para sermos aceitos. Então, o Evangelho, primeiro, nos lembra de quanto Deus foi paciente conosco, mas ele nos lembra também de que ele nos ajuda a pensar a respeito de nós mesmos com equilíbrio. Em terceiro lugar, o Evangelho nos capacita a compartilhar com sinceridade, né, e amor os altos e baixos dos outros. Vamos lembrar, né?
dentro do texto que nós lemos, não nessa parte aqui, mas um pouco antes, dos versículos, vai tirar mais ou menos no 13, 14, 15, vai dizer assim, olha, se alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram, né? Aqui está falando de altos e baixos, né? Se alegrar, chorar, vencer, perder, né? Abundância, escassez. A vida, ela é assim, ela acontece assim, né? O Evangelho nos capacita a compartilhar com sinceridade e amor, mesmo nos altos e baixos. Só que sem Cristo movendo dentro de nós, nós não saberemos nos alegrar e chorar com os que precisam no momento certo. Sem Cristo, às vezes a gente pode ver os outros como inferiores e não merecedores de algo de nós. Sem Cristo, a gente pode achar que nós somos melhores. Ou sem Cristo, podemos achar que não temos nada a oferecer para as pessoas nos seus altos e baixos. Somente o Evangelho nos capacita a praticar o amor, mesmo quando nós não sentimos vontade, capazes de fazer. Vamos lembrar, o que Jesus fez na cruz? Nossa, eu quero muito, que bom estar aqui na cruz, Senhor, obrigado por essa oportunidade de morrer na cruz. Não. Olha, eu não quero, não estou afim, estou com medo. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, apesar disso, amou até o fim. Então, ou seja, somente se Cristo habitar em nós, nós saberemos amar as pessoas, compartilhar com sinceridade a vida das pessoas nos seus altos e baixos. Então, em algum momento, quando as pessoas nos ofenderem, de alguma maneira a gente vai conseguir compartilhar desse amor, mesmo que a gente não queira. Certo? Sem isso, nós não conseguiremos. Não conseguiremos. E só o Evangelho nos capacita para isso. E quarto, o Evangelho nos conta que é um juiz. Ele é digno da nossa confiança. E ele é digno da nossa confiança porque um dia ele vai ajustar todas as coisas. Por isso que nós não precisamos mais acertar as contas com ninguém. É uma coisa que eu falo muito com a Mê. Não adianta, deixa Deus, né, ser Deus. Isso não é soberba. Deus sabe que isso não é soberba. É o que a palavra de Deus diz. Não adianta eu me envolver, gastar energia, meus pensamentos, as minhas emoções, tentando fazer algo, ou tentando provar algo, ou justificar algo que não é o meu papel, que eu não tenho poder para fazer. O que está por trás disso, querido? Nós não precisamos acertar as contas com ninguém, no sentido, obviamente, né? Quando alguém nos faz o mal e a gente retribui. Não estou dizendo que você não tem que perdoar as pessoas, se acertar com elas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando alguém fizer algo para você, você não precisa, né, fomentar, né, tacar fogo no seu desejo de acertar as contas com os outros. Let it go, deixa para lá, deixa seguir, certo? Ame, libere perdão. Se precisar, fale com a pessoa, fala, olha, você me ofendeu, mas eu te perdoo. Se a pessoa reagir, tá bom, mas libera o seu coração. Você não precisa. Se alguém te prejudicou profundamente, foi injusto com você, atingiu a sua honra, sua moral, seu caráter, sua família, seus bens, seja o que for, libera seu coração e coloca para que Deus acerte as contas. E a gente não crê e canta que Ele é justo? A gente não canta, não diz, não lê, que ouve, que Ele é digno da nossa confiança? Então, se Ele é digno da nossa confiança, Ele vai ajustar todas as coisas. A gente não diz que Ele nos ama profundamente? Se Ele nos ama, Ele se importa conosco e com o mundo, você pode ter certeza que Ele vai se certificar de que haja mais rigorosa justiça. Da nossa parte, quando a gente entende isso, nós somos livres para dar lugar à ira de Deus, que a gente leu aqui no versículo 19. Não retribuam, minha é vingança do Senhor, diz o Senhor, deixem a ira com Deus, deem lugar à ira de Deus. O Evangelho, ele nos promete justiça. E ele nos lembra que não somos nós que a outorgamos, que damos a sentença. Então, quanto mais do Evangelho nós tivermos, mais nós vamos liberar o nosso coração, não vamos retribuir, não vamos querer nos vingar. Está cheio de gente que passa anos tramando algo assim, na primeira oportunidade, fica criando isso na mente, libera o seu coração, querido.
Libera seu coração. Libera pessoas do seu coração. Se você entende que pessoas te feriram de verdade, né? Se acerte com essa pessoa para você liberar o seu coração e viva a sua vida. Se você é merecedor de alguma recompensa, né, ao longo da história, seja o que for, se Deus quiser fazer isso por você, Ele vai fazer porque Ele te ama. Ele é um justo juiz, a Bíblia vai dizer. Ele é o sol da justiça, ou seja, é aquele que traz luz sobre toda injustiça. Se algo precisa ser restituído a você, que pessoas fizeram, Ele vai fazer. Se Ele entender que assim Ele deve fazer. Nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos gastar o nosso tempo, as nossas emoções, a nossa vida procurando, né, acertar contas nesse mundo. Deus quer que nós possamos viver livres. Então, só o Evangelho, essas 4 coisas que eu disse do Evangelho, vão fazer com que a gente possa amar os nossos inimigos. Concluindo, o versículo 9, né, ele serve como um limite, contra qualquer interpretação errada que a gente possa vir fazer do restante. O versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Esse versículo, ele é o limite para a gente entender tudo. Olha, odeiem o mal e se apegue ao bem, se apegue cada vez mais ao bem. Gente, não é difícil fazer isso. Olhe para o seu coração. Se você ao pensar a respeito de algumas pessoas, isso gera braveza, amargura, irritação, vontade de se vingar, você está se apegando ao mal, se apegue ao bem. Você está dando lugar ao diabo. Odeie o mal. Amargurar com as pessoas, guardar rancor, maquinar a vingança. São coisas ruins. Então, a Bíblia fala, olha, odeie o mal, se apegue ao bem. O amor de você seja sincero. Para ser sincero, o coração precisa estar livre desses entulhos. Certo? Então, o que a gente falou, né, concluindo aqui a partir desse versículo e tudo que a gente falou sobre relacionamento e amor? Não é amor, por exemplo, você deixar o ser amado pecar contra você. Então, o amor ele precisa ser sincero e verdadeiro. Mesmo que isso inclua, né, a verdade em amor. Permitir, né, ou promover o pecado nunca é melhor para ninguém. Certo? Nunca é melhor para ninguém. Então, jamais, né, seja alguém que promova ou permita que o pecado, né, aconteça. Além disso, né, apegar-se ao bem significa que nós não devemos pecar contra nós mesmos também. Como eu disse, se você está guardando amargura no seu coração, você está pecando contra você mesmo. Se você está maquinando vingança no seu coração, você está pecando contra você mesmo. Você está se apegando ao mal, não ao bem. Tá? Então, em outras palavras, nós não devemos amar os outros de uma maneira que venhamos a desobedecer a Deus. Isso é muito importante. Se a gente fizer isso, nós vamos fazer isso sendo maus administradores da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa família, das nossas coisas. Então, a gente não deve amar aos outros de uma forma que venhamos a desobedecer a Deus. Certo? Precisamos ser bons mordomos, administradores da nossa saúde física, emocional, da nossa família. Se uma mulher é constantemente agredida pelo seu marido, por exemplo, fisicamente, e continua permitindo que isso aconteça, certo? Isso não é amor, por exemplo. Isso não é amor, tá? Você está sendo uma má administradora, por exemplo, da sua saúde física, emocional, da sua honra, da sua própria família, do seu coração. Isso não é amor. Ah, eu suporto tudo isso por amor. Não, isso não está certo. Isso desobedece a Deus. Desobedece a Deus. Então, medidas precisam ser tomadas em relação a isso. Se um homem é constantemente afetado pela sua esposa, na sua honra, na sua maneira, de uma maneira vergonhosa, isso, não, eu faço isso, é bom ele aprender, não, isso não é amor, isso precisa mudar. Ok? Se a violência com justificativa de amor, isso não é amor, isso é o melhor, não, isso não é amor. Porque vai contra a vontade de Deus. E a gente precisa ser sério em relação a isso. Cristãos precisam se posicionar em relação a isso. Por outro lado, eu amo, então eu vou me divorciar porque
eu quero o bem dele. Não. Se isso tem a ver com preencher simplesmente um ego egoísta, uma atitude egoísta, isso não está certo. O que a Bíblia diz, né, é que a gente deve sentar, a gente deve colocar as coisas em diálogo e a gente deve se acertar que isso é o melhor. O amor, ele faz abrir mão, muitas vezes, de direitos, ele tem deveres, né? Se você tem dúvida de como é o amor está bem descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ele não é ciumento, ele não arde em ciúmes, ele prefere o outro em honra, ele não é orgulhoso, certo? Ele se dedica em favor do outro, o amor jamais acaba. Tá lá, 1 Coríntios capítulo 13, deixa o Espírito Santo ministrar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você tem que abrir mão de princípios e valores do reino de Deus para amar, esse amor não é um amor do qual Deus espera que você tenha. Ok? Então, agora, se nosso modo de amar o outro custa alguma coisa para a gente, então nós começamos a entender o que é o amor de Cristo para nós. Porque o amor custa. O amor custa o tempo, custa muitas vezes até a reputação, muitas vezes. Amar alguém às vezes custa dinheiro, custa recursos, custa carreira, custa várias coisas. E se a gente entender, custa o nosso ego, se a gente entender que amar aos outros custa da gente alguma coisa, então nós vamos conhecer o amor de Deus. Tem muita gente que quer amar e esse amor não ter custo nenhum. Tem gente que fala que quer amar a igreja sem pagar o preço. Quer que a igreja não custe, que o amor à igreja não custe nada, que a igreja seja perfeita, que as pessoas nunca errem. Isso não é amor. Pelo menos não é um amor que Jesus pagou por nós. Querem coisas perfeitas. O amor custa. Custa algo. Para Jesus custou a vida dele. Para Deus custou o Filho. O verdadeiro amor custa algo. E óbvio que você já entendeu, porque eu já falei as coisas que não devem custar, né? São coisas erradas que vão contra Deus. Mas o verdadeiro amor custa algo. Inclusive o amor aos nossos inimigos, aos nossos amigos, à nossa família. Se custa algo, é difícil, então nós estamos entendendo, começamos a entender e conhecer o que é o amor como o de Jesus por nós. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa aprender um pouquinho mais a amar seus amigos e os seus inimigos, em nome de Jesus.